Fala investidores e investidoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Investindo Publicamente. Se você não me conhece, meu nome é Álvaro e aqui no canal eu tenho um quadro onde eu invisto publicamente todos os meses. E estamos aqui no mês de dezembro, onde eu preciso fazer o fechamento com vocês, mostrar quais foram os meus últimos aportes, até porque a bolsa aqui do Brasil está bem complicada, os resultados estão bem negativos, enquanto lá fora a gente tem resultados muito positivos, o dólar se valorizando. Quando a gente fala aqui do mercado brasileiro, do Ibovespa, a gente fala dos fundos imobiliários, a situação não tá fácil, mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês qual a minha lógica dos aportes desse mês, né? Compartilhar aqui como que ficou a carteira ao longo desse ano, como que tá os resultados dos meus ativos. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui sabendo de tudo e como que foi esse ano nos investimentos aqui, mostrando todos os resultados para vocês. Bom pessoal, aproveitando também, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, gosta de ver investimentos na prática, aprender um pouco mais sobre os ativos, eu te convido a se inscrever aqui no canal também e deixar o seu like, pois eu trago vídeo todas as semanas. E se você caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez, dá uma olhada nos outros aportes aí que também pode te ajudar bastante a entender um pouquinho mais sobre o universo dos investimentos. Bom, vamos lá pessoal, aqui eu tô com a tela aberta dos aportes desse mês, então onde eu investi? Eu resolvi colocar aí uns aportes em fundos imobiliários, por quê? Como o cenário está bem catastrófico, a gente está encontrando fundos imobiliários que antes a gente não encontrava com o valor patrimonial ali razoável, a gente está começando a encontrar esses fundos de grande qualidade com um desconto muito bom. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que não está um cenário muito propício para a gente investir aqui na Bolsa no Brasil, mas a gente acaba encontrando algumas barganhas. A gente sabe que são sempre nesses momentos difíceis que a gente acaba encontrando algumas janelas para que a gente invista nesses ativos e foi isso que eu fiz, foi essa estratégia que eu tive para esse mês. Então aqui, pessoal, eu coloquei um novo fundo imobiliário no meu portfólio, que é o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping. Eu já tinha esse fundo imobiliário, né, na minha carteira pessoal e eu acabei colocando também aqui na carteira do canal, porque para mim ele está com um desconto muito legal, ele tem muitos bons ativos, eu vou até mostrar um pouquinho aqui mais na frente para vocês. Eu acabei comprando 6 cotas desse fundo imobiliário pelo preço aqui de R$ 94,21 cada cota. Segundo ativo que eu coloquei aqui na carteira, na verdade eu fiz novos aportes, que esse eu já tinha também, que é o RBVA11. Então esse é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, ele tem muitas unidades, né? Ele tem muitos imóveis no seu portfólio e ele acaba investindo ali no setor do varejo. Então ele tem muitas lojas muito bem localizadas aqui em São Paulo, ele tem um pouquinho também de agências bancárias, ele é um fundo imobiliário que me trouxe um resultado legal, até o momento, né, que os fundos imobiliários começaram a cair, hoje ele também já está no vermelho aqui na minha carteira. Mas é um fundo que eu gosto bastante, acredito, por isso eu fiz novos aportes comprando 5 novas cotas. E um outro fundo também que eu fiz novos aportes, né, como vocês podem ver aí na tela, foi o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística, um dos mais conhecidos da Bolsa, um dos que tem aí os seus imóveis de maior qualidade também. Eu gosto bastante e aproveitei aí que ele está com um leve desconto também para colocar 4 cotas aqui na carteira. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no resumo de como está a carteira do canal. Então, voltando aqui, vocês podem ver que hoje eu já estou com um valor de aplicação de 18.342 e um total aqui de saldo bruto de 18.546. Né? Aqui no gráfico a gente consegue ver como que está a minha diversificação, então, né, a maior parte está em fundos imobiliários agora, com 31%, a gente tem aqui 26% em ações, 24% em ETFs, que nessa parte aqui são os investimentos em dólares, a gente tem também aqui um percentual em cripto crescendo, porque o Bitcoin deu um boom, e como eu tenho aqui uma carteira com Bitcoin, então ajudou na valorização também. Tem um pouquinho aqui de REITs e também tem um pouquinho aqui de ações americanas. Então vamos descer aqui para que vocês possam dar uma olhada como que está a rentabilidade. Quando a gente olha aqui na parte de ações, a rentabilidade minha está bem legal. A gente tem uma rentabilidade aqui de 21,62%. Então a gente tem algumas empresas aqui crescendo na carteira do canal, são elas, né, Sanepar e Klabin. As outras estão aqui um pouco no negativo, né, já que o cenário não é legal, mas são empresas muito boas que eu continuo acreditando e continuo fazendo aportes. Quando a gente vai aqui para os fundos imobiliários, a minha rentabilidade está em menos 29,97%. Então, a gente precisa rir realmente para não chorar, não é um momento fácil para os fundos imobiliários, mas eu acredito que se eu for conseguindo aqui fazer novos aportes, né, aumentando a minha posição nesses fundos imobiliários, quando o mercado brasileiro, né, der uma volta, quando ele estiver voltando aí a bons patamares, a bons resultados,
eu acredito que se eu estiver bem posicionado, eu vou colher bons frutos. Então eu continuo acreditando na tese dos fundos imobiliários. Eu acho que é muito importante sim investir lá fora, mas eu acredito que também a gente tenha boas oportunidades aqui no Brasil. Por isso que eu continuo fazendo os meus aportes aqui. Mas como vocês podem ver, não tem nenhum investimento aqui que esteja no verde. A gente está tudo aqui no vermelho, inclusive o XPML que eu acabei de colocar na carteira, ele também já vem caindo um pouquinho. Mas a gente sabe que quando a gente pensa no longo prazo, isso não desespera. Eu acho que essa mentalidade que eu tento passar para vocês, quando você escolhe bons ativos e a gente está investindo em renda variável, a gente precisa saber e ter a consciência que esses números eles podem ficar vermelho por um tempo. Mas se você pesquisou bem sobre o ativo, estudou bastante, né, verificou se os ativos realmente são ativos rentáveis, que vão trazer lucro para o fundo imobiliário, verificou vacância, né, se os imóveis eles estão sendo alugados ou não, se o fundo vem tendo problema com endividamento ou não. Quando você analisa todos esses dados, você investe com mais convicção e você não tem medo quando a gente passa por esses momentos de baixa. Olhando aqui a parte das criptomoedas, aí eu não preciso nem falar, né? A rentabilidade aqui não está nem sendo contabilizada, porque quando a gente pega aqui o Bitcoin, ele está, né, com uma variação de 75,70%. Então não é uma posição grande, mas vem se valorizando aqui na carteira do canal. ETFs, a gente também tem um resultado muito positivo, 39% de rentabilidade. Diferente dos fundos imobiliários, né? Quando a gente olha os ETFs aqui, ó, a maravilha. VTI com 32% de alta, XLF 26%, QQQ 22%, o VOO classicão aqui na minha carteira 15%, XLV 4%. Então todos os ETFs mostrando aqui a importância de se ter, né, ETF na carteira, de se ter investimentos em dólares, então trazendo um resultado bem positivo aqui para a carteira. Olhando aqui na parte dos REITs, né, então o mercado imobiliário americano não vai tão bem assim. Então os meus REITs eles também estão no vermelho, mas me pagam dividendos em dólares todos os meses. São REITs muito bons, que eu confio, que eu acredito e por isso eu mantenho a minha tese aqui investindo neles. E por último aqui nós temos as ações, né? Então eu tenho as ações da Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, crescendo aqui quase 10%, enquanto as ações da Adobe caindo quase 30%. Então, né, ações assim individuais eu não invisto muito, eu prefiro investir nos REITs e nos ETFs, mas eu tenho essas duas ações aqui compondo a minha carteira. Já aqui na parte dos dividendos pagos esse ano, se a gente pegar aqui no ano de 2024, né, os investimentos aqui me trouxeram 619,08 aqui de retorno com proventos. Isso aqui entre os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, os dividendos pagos pelas ações, também aí os juros sobre capital próprio, então tudo vai entrando aqui nesse bolo. Então quando a gente olha aqui um número bem legal, olhando desde o começo a gente vai ter aqui, né, um ganho de 850,10 em questão de dividendos aí em proventos. Então uma evolução bem legal já para esse ano de 2024. Bom pessoal, e acho que para fechar aqui, para não ficar muito longo, o que eu queria trazer de conclusão para esse vídeo? Muitas pessoas estão com medo aí do que está acontecendo no Brasil, as ações caindo, os fundos imobiliários caindo, porém, sempre que isso acontece, é uma oportunidade para que você consiga comprar bons ativos a preços bons. A gente sabe que tem muitos fundos imobiliários de grande qualidade, que muitos investidores investem, que é muito difícil a gente encontrar janelas de entrada, porque são fundos imobiliários que já estão precificados, já estão no valor alto. E quando a gente pega esses momentos de baixa no mercado, a gente acaba encontrando oportunidades de comprarem eles a um preço um pouco melhor. Então é isso que eu estou fazendo nesse momento. Tanto para as ações quanto para os fundos imobiliários, eu acredito ser um momento propício, porque a gente está em baixa de mercado, a gente está com as empresas muito desvalorizadas, muito capital saindo para fora investindo apenas em dólar. Só que se hoje eu for fazer investimentos em dólar, eu vou ter que converter a minha moeda, que como eu ganho em real, eu vou ter que comprar dólar. O dólar está acima de R$6. Hoje, se eu não me engano, ele está a R$6,09. Então eu prefiro pegar o meu dinheiro e investir em boas empresas aqui, investir em bons fundos imobiliários, que eu sei que o mercado brasileiro se recuperando, a bolsa subindo, o IFIX começando a ter bons resultados também, eu sei que muitos fundos que eu tenho ali, muitas ações, elas vão conseguir também trazer um resultado positivo. Então, acho que essa é a conclusão que eu queria trazer para vocês, que em momentos de crise a gente precisa olhar também para esses ativos que estão caindo, que estão derretendo, que pode ser que seja uma oportunidade de investimento. Lembrando que aqui todos esses ativos que eu investi não é nenhuma recomendação, essa aqui é a minha carteira pública, onde eu compartilho com vocês. Inclusive, vocês viram que eu tenho resultados muito negativos nesse ano por conta da situação da bolsa, do IFIX aqui no Brasil. Mas eu continuo acreditando nesses ativos. Ano que vem, vamos ver como que vão ser os aportes, vamos ver como que vão ser os resultados, vamos ver como que a economia brasileira vai reagir.
E se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, a única coisa que eu te peço é para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like para você acompanhar essa carteira a partir do ano que vem. Esse foi o fechamento da carteira do mês de dezembro. Janeiro eu tô de volta com os novos aportes e eu espero você aqui. Pessoal, vou ficando nessa. Até uma próxima. Um abraço e valeu!